Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, essa série que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, através da vida dessas mulheres que foram relevantes no texto bíblico, no contexto bíblico, na história desses homens de Deus, essas mulheres foram relevantes. E hoje nós vamos compartilhar sobre mais uma mulher dessas que teve uma relevância na história bíblica. Essa mulher é mencionada no texto bíblico apenas 2 vezes. Ela é mencionada em Gênesis, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 6, e ela é mencionada em 1 Crônicas, numa genealogia, no capítulo 1 e no versículo de número 32. Vamos falar de Quetura, a segunda esposa de Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão, sabemos que Abraão era casado com Sara, que antes se chamava Sarai, teve o seu nome mudado pelo próprio Deus para Sara. É o primeiro nome feminino que Deus dá a uma mulher, que é o nome de Sara, porque o nome de Eva, quem deu foi Adão, não foi Deus, foi Adão. Então, Sara é o primeiro nome feminino dado por Deus. Ele dá esse nome de Sara a Sarai, muda o seu nome para Sara e ela se torna com esse nome. Aí, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que dele ele ia ter muitos descendentes. Porém, Abraão e Sara já eram idosos. A Bíblia faz questão de mencionar que Sara já tinha uma idade avançada e ainda não tinha filhos, pois Sara era estéril. E Sara, numa manobra, que depois a gente fala sobre Sara em um outro vídeo, ela dá a sua escrava a Abraão, Agar. Abraão toma Agar como sua concubina e ela concebe de Abraão e dá à luz um filho, que ela coloca o nome de Ismael, do qual descendem o povo árabe. Mas mais tarde, Deus, na sua infinita misericórdia, no cumprimento das suas promessas, porque Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Ele tinha uma promessa na vida de Abraão. Abraão é chamado pai da fé, porque a Bíblia diz que Abraão creu, mesmo contra a esperança. Não existia mais esperança no seu corpo físico, mas Abraão continuava crendo que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. E então Abraão concebe de Sara, Sara concebe de Abraão e dá à luz a Isaque, o cumprimento da promessa do Senhor na vida de Abraão. E passados os anos, Sara, agora com 127 anos, morre. E Abraão tinha 137 anos quando Sara morreu. Passaram-se 3 anos. Abraão manda o seu servo Damasceno, chamado de Eliezer, ir na casa dos seus parentes buscar uma esposa para Isaque. Ele traz Rebeca, que depois também nós vamos fazer um minuto de esperança sobre Rebeca. E ele traz, e agora Isaque se casa. E Abraão agora se vê viúvo com 140 anos. Eu não sei se por causa da viuvez, por causa da solidão. Eu sei que a Bíblia diz, porque a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas a Bíblia diz que nessa idade, nesse tempo, no capítulo 25 de Gênesis, diz, vou ler aqui para você, desposou ou casou Abraão outra mulher, desposou Abraão outra mulher e chamava-se Quetura. E Abraão se casa com esta mulher com 140 anos. Há muitas discussões teológicas a respeito dessa mulher, que eu não quero entrar no X dessa questão, mas muitos atribuem que essa Quetura era a mesma Agar, que quando retorna para Abraão mudou o nome para Quetura. Outros atribuem que era uma outra mulher que foi concubina durante toda a vida de Abraão, por causa dos 6 filhos que Abraão tem com essa mulher. Eu sei que a Bíblia não diz isso. A Bíblia dá a informação que depois que Sara morre, no capítulo 25, Abraão casa-se com esta mulher chamada Quetura. Então vamos ficar com o que o texto bíblico nos informa. E diz que Abraão, com esta mulher, gerou 6 filhos. No meu coração, eu orando ao Senhor e buscando entendimento para o texto, para que eu não falasse aqui nada que não estivesse dentro do texto bíblico, o que Deus colocou no meu coração é que quando o Senhor
restaurou o corpo físico de Abraão, quando o Senhor renova o corpo físico de Abraão, para que ele tivesse Isaque, para que ele possuísse Sara e Sara concebesse de Isaque, eu acredito que essa restauração divina no corpo de Abraão, essa transformação dentro do corpo de Abraão, genética eu posso dizer, fez com que Abraão, com 140 anos, gerasse 6 filhos em Quetura. Quetura significa incenso, ou envolvida em incenso. Isso nos traz um pouco da sua personalidade. Como eu sempre digo aqui no Minuto de Esperança, os nomes bíblicos são muito relevantes. Eles davam os nomes e a pessoa era de acordo com a personalidade daquela pessoa e ia se atribuindo aquele nome. Era o exemplo de Jacó, que era chamado de Jacó porque era usurpador, enganador, por causa das suas características. Da mesma maneira, Sara, que significa riso, porque quando o anjo disse que Sara ia conceber, ela riu, e o nome dela foi mudado para Sara, que significa riso. Da mesma maneira, o nome Quetura, no hebraico, significa incenso, ou envolvida em incenso, ou envolvida em fragrâncias, trazendo para nós um pouco das características da personalidade desta mulher. O incenso era muito importante nos tempos bíblicos. O incenso era usado pelos sacerdotes no altar. O incenso também representava as orações. O incenso era quando eles faziam sacrifício, o incenso representava que aquele sacrifício estava chegando à presença de Deus. E esta mulher, que significa incenso, dá-nos o entendimento que esta mulher era alguém agradável, que esta mulher que era envolvida em fragrância, era alguém que tinha um bom perfume, era alguém que as pessoas gostavam de estar perto dela. Então nós podemos aprender com Quetura, que Deus a abençoou. Como eu digo que Deus a abençoou, por que eu digo isso? Porque a bênção de Deus nos tempos bíblicos era manifesta pelos filhos que essas mulheres tinham. E essa mulher, que tinha os pesquisadores, os historiadores dizem que Abraão provavelmente era 3 vezes mais velho do que ela, ele tinha 140 anos. Essa mulher talvez tivesse 45 anos, 48 anos, beirando, não tivesse nem 50 anos. E essa mulher gera para Abraão com 140 anos, 6 filhos. Ela deu à luz a 6 filhos, gerou Sebá, Dedã. Aliás, desculpem, mas já estou lendo os descendentes dos filhos. O versículo de número 2. Ela lhe deu à luz a Zerã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6 filhos essa mulher deu a Abraão, mostrando que Deus honrou o que ele prometeu a Abraão. Ele disse que a descendência de Abraão seria como a areia da praia, que não podia contar. Seria como as estrelas do céu. Ele disse, olha para o céu, Abraão. Quantas estrelas se tu podes contar, assim será a sua descendência. E Deus, ele cumpre o que ele promete. A Bíblia diz que de Isaque saiu Israel. De Isaque vem a linhagem de Jesus, mas de Ismael também saíram muitos povos, um povo forte, uma grande nação. E não foi diferente com os filhos de Quetura. Um deles, Midian, que saiu o povo midianita, que mais tarde, lá na frente, Moisés, quando ele sai do Egito, ele vai justamente para a casa de um sacerdote midianita chamado Jetro, no qual ele casa com a sua filha chamada Ziporá. Então era uma descendente de Abraão, era uma descendente de um filho de Abraão com Quetura. Esses filhos de Abraão com Quetura não faziam parte da promessa que havia sobre Isaque, mas fazia parte do que Deus havia dito, que de Abraão saíam muitas nações, seriam benditas muitas nações, e saem desses filhos, muitas nações. Mas a Bíblia diz que antes de Abraão morrer, ele morre com 175 anos. Lembrem-se que ele casa
com Quetura, com 140 anos, e ele morre com 175 anos, 35 anos depois. Mas antes dele morrer, a Bíblia diz que toda a sua herança, tudo que ele possuía, ele deu a Isaac, como era o costume. O costume é que o filho original, digamos assim, o primeiro filho, o filho do casamento, do primeiro casamento, herdava toda a riqueza. E os outros filhos das concubinas, os pais podiam contar, eles tinham que contar com a generosidade desses pais. E eles davam, às vezes, porções, davam a eles presentes. E assim fez Abraão. A Bíblia diz, no versículo de número 6, que Abraão, versículo de número 5 e 6 diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, ainda em vida. E os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então, o que Abraão fez ainda em vida? Antes dele morrer, ele pega a sua herança, ele dá a Isaque, porque de fato Isaque era o filho da promessa, mas ele não deixa esses outros filhos desamparados. Ele dá a eles presentes. A Bíblia não diz o que eram esses presentes, mas com certeza eram bons presentes. E Abraão despede esses filhos, ele envia esses filhos para o lado do ocidente. Irmãos, isso foi muito importante. Isso povoou muitos lugares. E desses filhos saíram ainda muitas outras nações. Há alguns historiadores que dizem que desses filhos saiu grande parte do povo africano, saiu grande parte do povo que habitava a Coreia, saiu grande parte de muitas nações, entre outros povos árabes, como os turcos, como outros povos que saíram desses filhos de Abraão com Quetura, mostrando que o Senhor honrou Quetura, que mesmo ela casando com Abraão com 140 anos, o Senhor ainda lhe deu uma vasta descendência, honrando o seu nome. O seu nome não foi esquecido, é tanto que ela é contada lá na genealogia de 1 Crônicas, como eu falei aqui no verso 32, e ela é contada ali como tendo dado filhos a Abraão. E alguns até dizem que ela não era esposa, ela era concubina, porque lá fala só e ela era uma concubina. Mas é porque nós sabemos que Sara era a primeira esposa. Por mais que Abraão tenha casado com Quetura, ela não teve o mesmo nível de importância que Sara teve, tanto na vida de Abraão, como no ministério de Abraão, digamos assim, como patriarca que ele foi. Mas Quetura nos ensina que ela era alguém de agradável presença. Ela era alguém que tinha uma suave fragrância. E o apóstolo Paulo diz que nós, como servos de Deus, devemos ter o bom perfume de Cristo. Ou seja, eu e você devemos ser perfumados, ter o perfume de Cristo. Não é perfumados e ali compra um perfume e coloca, é perfumados nas nossas atitudes. Ser como o incenso que era oferecido a Deus, que nós sejamos pessoas agradáveis e que o nosso testemunho fale que nós somos como Quetura, cheia de incenso, envolvida em fragrância. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe o seu coração e que o Senhor continue conduzindo a nossa nação e que você seja essa pessoa que tem uma agradável fragrância, um incenso ao nosso Deus, um incenso na sua casa, um incenso para a sua família, seja como Quetura, que tinha um agradável incenso. Deus te abençoe em nome de Jesus.